Então, hoje o DevTalks é o primeiro dos pilares Fervo, né? Fervo é o nosso conceito aqui da DevSol sobre o Pet Shop Control, conceito de 5 pilares que ajudam o empreendedor do mercado pet a obter sucesso na pet shop dele. E hoje eu escolhi começar pelo pilar do financeiro, para seguir a ordem ali das letras. E o nome do DevTalks é o Fervo Ajudando os Pet Shops do Brasil. Eu sou o Rodrigo Dias e a gente vai conversar um pouco aí sobre como o Pet Shop Control ajuda essa parte do financeiro, algumas coisas que a gente poderia fazer a mais no sistema para ajudar e também algumas coisas que os nossos CS aqui precisam conhecer para de repente dar de dicas para o cliente controlar, tá? Então vai ser basicamente esse o nosso DevTalks de hoje. Vamos lá, slide. Então, para começar, o que é um setor financeiro, tá? O setor financeiro de uma empresa, basicamente, ele controla as contas a pagar, as contas a receber, o fluxo de caixa, o controle bancário dele e o principal é ter um planejamento financeiro, para te saber o que tu pretende lucrar, quais são os teus objetivos. Se a empresa ela não tem o controle financeiro, ela não vai ter algumas coisas. Então, ela não vai ter as informações corretas sobre fluxo de caixa, movimentações de estoque, valor de contas a pagar e receber, despesas fixas e variáveis. Ela não vai conseguir saber se ela está tendo lucro ou prejuízo. Ela não sabe se o preço de venda que ela está praticando ele é o mais adequado. Ela não tem a mínima noção sobre o valor total do patrimônio dela dentro da empresa. Ela não administra corretamente o capital de giro da empresa, ela não sabe o quanto está girando na empresa dela, e ela também não vai conseguir fazer um planejamento financeiro se ela não tem esses dados. Indo para um pouquinho mais amplo, uma visão mais ampla, o financeiro de uma empresa ele precisa controlar algumas coisas. A gente pode começar pelo DRE, né, que a gente viu no último DevTalks, que é a demonstração do resultado do exercício, pelo DFC também, que é o fluxo de caixa. Ele precisa controlar o lucro da empresa para saber se está ok. Margem de contribuição, que a gente vai falar no DevTalks hoje também. Contas a pagar, contas a receber. Ter um plano de contas adequado, saber os custos de cada operação. E também é importante ter uma noção básica de balanço patrimonial. Então, é o que a empresa precisa controlar. Começando, então, pelo que o sistema oferece para os nossos clientes hoje. A gente tem um sistema de contas a pagar dentro do software, que é possível fazer o cadastro de todas as contas que o cliente tem, com a forma de pagamento. Tem os lembretes, indicando que dia que vence cada conta. Tá? Então, ele pode, através da tela de lembretes, visualizar isso. Pode indicar que a conta foi paga, então pode dar dentro do sistema o pagamento da conta para tirar do caixa ou para indicar apenas que ela foi paga, e também pode indicar qual plano de contas ela pertence. Então pode ver qual o setor da empresa, qual o plano de contas, se é administrativo, qual é a parte que essa conta que ele está pagando pertence. O que eu acho que pode ser melhorado no sistema? Para ter um controle melhor, essa tela de lembretes ter um aviso realmente, então você piscar alguma coisa na tela, tipo o que acontece no Facebook lá, para piscar lá e o cara ver, eu tenho conta para pagar hoje, ficar piscando enquanto ele não der o pagamento, ou enquanto ele não der ignorar essa informação. De repente o cara esquece de lembrar os lembretes, aí não vai lembrar mesmo. E quando a gente vai tirar um relatório lá, dentro do PSC, a gente tem uma dificuldade, não é uma dificuldade, mas os clientes encontram uma dificuldade que é separado o relatório de compras e o relatório de contas a pagar. As compras vêm com os boletos lá, tudo mais, e é separado, né? Tem que tirar 2 relatórios diferentes. De repente, a gente incrementar esses dois lados aí, tá? Me corrijam se eu estou errado. Mas, tipo, o boleto das compras ser contas a pagar também, não ser somente compras. Tá? A gente vai para o segundo ponto que o sistema ajuda, que é o contas a receber. Hoje, no sistema,
é importante o que a gente consegue fazer é vender na forma de pagamento de crediário, então vender o fiado, né, que todo mundo está acostumado. Dá para vender na forma de pagamento de cheque também, que é uma conta que tu vai receber no futuro e ter esse controle. Então, tu consegue saber qual é a data de vencimento do crediário, cobrar esse cliente através da mala direta. Tu consegue saber também qual é a data que o cheque vai entrar, quando que tu tem que ir lá na conta para conseguir o valor do cheque. E também tu consegue enviar as cobranças personalizadas dos devedores. Então, tu consegue, através da mala direta ali, clicar na conta recebida e enviar um e-mail automático para o cliente para fazer a cobrança. Tá? O que pode ser melhorado também, eu acho que ter os avisos ali na tela de lembrete para piscar, né, para te ter a lembrança mais fixa no teu dia a dia ali de que tu tem uma conta para receber hoje. A gente tem outro ponto, é o DFC, que é o nosso fluxo de caixa. Então, dentro do sistema é possível fazer as vendas de diversas formas de pagamento. Então, tu consegue fazer venda com crediário, cartão de crédito, cheque, cartão de débito, dinheiro, bônus, vale compras. Então, tu consegue fazer diversos tipos de vendas. Tu consegue realizar sangria e suprimentos, então tu pode dar entrada e retirar dinheiro de caixa e avisar isso. Isso é muito importante. Tem como tu analisar quanto que tu tem de dinheiro realmente em caixa e quanto que tu tem de dinheiro a receber, ou seja, tu consegue identificar que o cartão de crédito que entra só daqui a 30 dias, tu fez uma venda naquele dia de cartão de crédito, mas aquele dinheiro não está no teu caixa, ele vai ser recebido daqui a 30 dias, por exemplo. Então, e tu consegue fazer essa análise e tu sabe qual usuário, né, ou qual funcionário está fazendo as operações dentro do sistema. Então, se o Stefano fizer uma venda em dinheiro e depois, quando for bater no final do dia o teu fechamento de caixa ver que está faltando dinheiro, tu vai saber que ele que fez aquela venda em dinheiro. Então, tu consegue ter esse controle. O que a gente poderia colocar como melhora? Então, no sistema hoje o plano, ele entra como um valor que a gente tem a receber, não como valor recebido. Então, por exemplo, se eu vendo um plano hoje, aquele dinheiro do plano vai entrar somente quando o serviço agendado do plano for realizado. Tá? Então, talvez esse valor entrar direto, né, porque alguns clientes já comunicaram que às vezes perde um pouquinho o controle. Então, esse valor entrar direto no fluxo de caixa ali, sem precisar ser serviço agendado. Possibilitar a edição da venda de cartão de débito e de crédito. Por exemplo, existem diferenças de bancos para bancos. Então, por exemplo, o Banrisul pode ser que em um dia ele faça o depósito na tua conta do débito, mas o Santander, por exemplo, pode demorar 3 dias. Então, não é um padrão. E também o cartão de crédito. Pode ser que o cartão de crédito entre sempre dia 28 e não de 30 em 30 depois de 30 dias após a venda. Se a gente tivesse a possibilidade de editar, se eu vender nesse cartão aqui, o dinheiro entra daqui a tantos dias, é alguma coisa que poderia ajudar no dia a dia do cliente também para ele ter esse controle. E ter um relatório que a gente consiga fazer, tirar as tarifas do cartão. Então, por exemplo, tu consegue indicar no sistema qual é a tarifa do cartão, quanto que tu paga de taxa para vender naquele cartão, mas tu não consegue tirar um relatório para verificar isso no sistema. Então, se a gente conseguisse fazer, a gente teria um fechamento de caixa mais tranquilo. Outro ponto é o controle bancário. Hoje no sistema a gente só tem a possibilidade de indicar qual banco que é a conta a pagar. Então eu indico lá que a minha conta é do Itaú e eu só indico isso, não tenho nenhum outro controle. O que a gente poderia fazer que poderia facilitar a vida do cliente também? Conseguir indicar o banco que foi feito o pagamento também, qual banco que foi pago. Utilizar o controle das contas de banco, então, por exemplo, o aplicativo lá, Guia de Bolso, que tu coloca as contas e coloca quanto dinheiro tem, qual é a movimentação que tu está fazendo. Isso aí, de repente, era legal de a gente integrar dentro do sistema. Daí a galera pode ter um controle maior. E indicar qual é o banco que vai entrar o recebimento do cartão. Então, se eu vender no Master
Ele vai entrar na minha conta do Santander, se eu vender no Visa, vai entrar na minha conta do Bradesco. Então a gente tem essa diferenciação. E um pouco mais complexo, que eu acho que dá para fazer, mas o sistema poderia ajudar nisso, é ter a opção de venda no boleto. Então, integrar com os bancos dos clientes e conseguir, eu quero vender no boleto, o sistema mesmo já emitiu o boleto. Então, são controles um pouquinho mais complexos que a gente poderia incrementar aí no controle bancário. E por último, daqueles 5 itens lá que eu coloquei no começo, que são básicos para ter um controle, é o planejamento financeiro. A gente não tem essa opção hoje no sistema. O que mais se aproxima do planejamento financeiro é o estoque projetado, que a gente consegue voltar a ver quanto a gente vai precisar de estoque daqui a um tempo. A gente não tem nada que a gente, por exemplo, eu coloque como um meta lá de faturamento no próximo mês é 30 mil, eu quero faturar 30 mil. A gente não consegue colocar isso de informação no sistema para que a gente consiga acompanhar se a gente vai atingir esse objetivo. Então, se a gente tivesse um dashboard ali dizendo o quanto que a gente almeja e o quanto a gente está indo e acompanhando isso ao tempo, isso seria bem legal de ter no sistema. Não só no faturamento, como custos de produtos, vendas. Então, a gente consegue fazer um planejamento real financeiro dentro do próprio software, tá? Isso é pouquíssimos exemplos que a gente poderia ter dentro do PSC para ajudar o cliente a enxergar se esses objetivos estão sendo alcançados, tá? Bom, basicamente é isso que o Pet Shop Control ajuda no pilar financeiro. São essas as funcionalidades que ele tem para ajudar. E eu queria, como eu falei ali, eu ia dar algumas dicas que os nossos CS, nossos consultores de sucesso do cliente, poderiam ter como planilhas ou material auxiliar para mandar para os clientes, para eles terem o controle também. E eu vou começar pelo DRE, que foi o que o Stefano falou no último DevTalks. E eu botei aqui no slide um pouquinho de como funciona, tá? A gente começa o DRE sempre pela receita operacional bruta, que é tudo aquilo que a gente recebeu de grana da venda. Então pode ser venda de produtos, venda de mercadorias, prestação de serviços, então o valor total do nosso faturamento é o primeiro item, tá? Depois desse item a gente desconta as deduções da receita bruta. Então devolução de vendas, os abatimentos e os impostos e as contribuições incidentes sobre cada venda. Diminuiu isso, a gente vai ter o resultado operacional líquido. Tá? Depois desse resultado operacional líquido, a gente vai diminuir os custos das vendas, então é o custo dos produtos vendidos, os custos das mercadorias, os custos dos serviços prestados. Diminuiu todos esses custos, a gente vai ter o resultado operacional bruto. Aí vem diminuir as despesas operacionais, diminuir as despesas com vendas, despesas administrativas, despesas financeiras. Aí vem outras receitas e despesas, então algumas coisas que podem ser a mais. Resultado equivalente de equivalência patrimonial, vendi bens, vendi direitos de ativos não circulante, ativos passivos, aqui é tudo relacionado à balança patrimonial, tá? É as receitas que a gente encontra lá. A gente vai ter o resultado operacional antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então, aqui a gente vai ter só mais alguns descontinhos, ali vai ser quase o resultado final. Então, a gente tem a provisão de impostos de renda e contribuição sobre o lucro, que é os impostos que a gente já tem um certo conhecimento que vão vir praticamente todo ano. E a gente vai ter um lucro líquido antes das participações. Então, se os sócios tiram valores, valor com o empregado, participação dos administradores, partes beneficiárias, fundos, tudo isso vem nesse final aí até a gente chegar no resultado líquido do exercício. Eu usei esse exemplo um pouco mais complexo do que o Tefo falou para a gente ver bem o que é descontado certinho ali. E depois eu coloquei aqui um slide que mostra uma foto mais exemplificada disso. Então vocês podem ver ali que a receita operacional líquida em 2011 foi 860, em 2012 860 e em 2011 678. Aí tira todo o custo dos produtos e serviços prestados,
lucro bruto. Aí depois tu vem receitas e despesas operacionais. Então, despesas comerciais, administrativas e gerais, resultado equivalente patrimonial, vai descontando. Então, tu começa o DRE sempre com a tua receita total e começa a descontar todos os impostos, todos os custos, todas as despesas, até tu conseguir chegar no lucro líquido do exercício. Tá? Que essa análise ela é feita por ano. Então, a gente pode montar, de repente, para os nossos clientes, uma planilha básica, com receita operacional e tudo mais, e o cara ele mesmo vai preenchendo ali e vai vendo o que ele tem por ano e fazendo essa análise. Tá? É bem complexo de se colocar num sistema, porque tem que ter todos os controles e tudo tem que ser muito bem controlado pelo cliente para dar certo. Então, se a gente coloca alguma coisa assim dentro do sistema e o cara não está cadastrando corretamente, não está fazendo certinho, a gente vai começar a dar resultados errados para ele. Então, o ideal é a gente ter um controle a par ali e ir explicando para o cliente como é que funciona essa parte. Depois agora eu vou escrever um pouquinho do quadro e vou falar um pouco sobre lucro e margem de contribuição, que é um material de apoio também. A gente, no próprio sistema, às vezes alguns clientes falam, tá, eu vou botar aqui 50% sobre o custo do meu produto, esse é o lucro que eu quero. E a gente tem lá lucro no sistema cadastro de custo e cadastro de lucro e só, e é básico. Só que existe na administração a tal da margem de contribuição. A margem de contribuição é o valor daquele produto, da venda daquele produto que a gente vai tirar para pagar os nossos custos fixos. Vou mostrar calculando então um pouquinho. Tá. Só para vocês, o que a gente vai precisar, tá, para fazer esse cálculo? O preço de venda, as despesas variáveis e o valor pago em impostos e comissionamento e o custo variável, tá? Então a gente vou detalhar aqui, vou fazer um exemplo bem rápido aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos botar que a gente está vendendo essa caneta, tá? Nos slides está exemplo de ração, acho que eu vou usar a ração, né? Melhor. Vamos botar que a gente vai vender uma ração, então. Bate uma palma e recomeça. Tá. Não, vai ficar muito bagaceiro. Bata assim mesmo. Bom, então para falar um pouco sobre os exemplos de lucro e margem de contribuição, eu vou começar imaginando que a gente vai vender uma ração. O preço de venda dessa ração, ele é R$50. Tá? E esse nosso cliente aí, vamos botar que é a Pet Shop do Tobis, tá? Ele vendeu nesse mês 100 sacos de ração. Então ele vendeu 100 sacos de ração. Ele pagou, o custo dessa ração é R$ 32,50. Então ele pagou R$ 32,50 por essa ração. O custo da mercadoria vendida é igual a R$ 32,50. Tá? Ele ele paga 10% de imposto sobre o valor de venda. Então, impostos, ele paga 10%. Tá? Comissionamento. A comissão por cada mercadoria vendida, ele está pagando 3%. Então, a comissão, ele pagou 3% sobre cada venda. Tá? Para a gente calcular a receita, quanto que ele está recebendo, a gente vai pegar os R$50 que ele está vendendo, fazer vezes os 100 produtos que ele vendeu. Tá? Ao todo, R$5.000. Tá? Essa é a receita dele, básica. O custo total dele foi R$ 32,50 vezes as 100 mercadorias que ele vendeu, 3.250. Esse foi o custo dele. Agora, a gente vai precisar calcular o quanto ele está pagando de comissionamento e de imposto.
que seriam os custos as despesas variáveis. Então, as despesas variáveis, essa caneta está bem fraca. A azul está funcionando? As despesas variáveis, a gente vai calcular da seguinte forma. É o preço de venda vezes a quantidade de vendas vezes o percentual que ele está pagando de imposto. Então, vezes 0,1%. 0,1. Isso daqui, se eu não me engano, dá 500. Isso daqui é o imposto que ele está pagando. Agora, se eu for pegar a comissão, que ele está pagando os 3%, eu vou fazer a mesma forma. 50 vezes 100. E aqui no percentual eu vou botar 0,03. Isso daqui dá o total de 150. Eu vou somar esses dois e vou ter as despesas variáveis em 650. Qual que é a fórmula, então, para a gente descobrir a margem de contribuição? É fazer meio grande aqui. Margem de contribuição é igual a receita menos o custo da mercadoria vendida menos as despesas variáveis. Mais as despesas variáveis. Tá? Então, se a gente for continuar trocando apenas aqui os números, eu vou ter a minha margem de contribuição é igual a 5.000 da minha receita menos 3.250, que é o custo da minha mercadoria vendida, mais 650 das minhas despesas variáveis. Resultado disso daqui, se eu não me engano, vai dar R$ 1.100. Então, se alguém não entendeu, né? 3.250 mais 650 dá 3.900, 5.000 menos 3.900, 1.100. Então, a minha margem de contribuição sobre esses produtos é R$ 1.100. O que isso indica? Desses 100 produtos que eu comprei, 100 produtos que eu vendi, a minha margem de contribuição desses produtos é R$ 1.100. Me sobrou R$ 1.100 para me pagar os custos fixos. Os custos fixos são salário de funcionário, todos aqueles custos que a gente paga todo mês, o valor certinho lá. Então, sobrou R$ 1.100. Eu não coloquei nos slides, mas a gente pode até, falando um pouco mais da parte administrativa, existe um cálculo que a gente faz que se chama ponto de equilíbrio, que é para saber se eu zerei, se meu negócio está dando certo. Então, se o meu ponto de equilíbrio está zero, beleza. Estou zerado ali, eu vendi o suficiente para pagar minhas contas. É esse o cálculo. Tá? Então, a gente poderia, nesse caso, fazer um ponto de equilíbrio para ver se está certo. Tá? Vou fazer rapidinho aqui só para a gente complementar. O ponto de equilíbrio, então, ele é o meu custo fixo. Então, vamos dizer que aqui seja R$ 1.000. Meu custo fixo é R$ 1.000 com funcionários e tudo mais. Dividido pela minha margem de contribuição, por 1.100. Se eu não me engano, isso daqui dá 0,909. Vamos botar que meu ponto de equilíbrio aqui é igual a 91%, arredondando. Tá? Porque eu tenho que multiplicar por 100 aqui, desculpa.
vezes 100 para achar em porcentagem. Então 0,090. 91% arredondando. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que dos R$ 1.100 que eu tenho de margem de contribuição aqui, 90%, se eu tivesse vendido 90% do que eu vendi, 91%, eu teria fechado as minhas... eu teria conseguido pagar meus custos fixos. Eu teria ficado no 0 a 0, não teria ganhado nada. E como eu vendi R$ 1.100, então 91% de 1.100, se eu não me engano, é 950. Tá, vamos botar meio por cima, sim. Mas é 950. Então, se eu tivesse vendido R$ 950, eu fiquei no 0 a 0. Como eu vendi 1.100, eu tive um lucro aí de 150. Tá? Bom, a gente precisa ter mais algumas análises na margem de contribuição, que é o seguinte, ó, que a gente pode verificar. Se meu preço de venda ele é R$ 50, isso quer dizer que ele é 100% do que eu estou recebendo. Tá? Se as minhas despesas variáveis fossem 15%, por exemplo, eu teria R$ 7,50 de despesa variável. Ou eu posso fazer ao contrário. Tá? E meu custo variável, como é 32,50, 65% é meu custo variável. Então, ali eu teria R$ 10 de margem de contribuição, ou seja, 20%. O que isso quer dizer? Que de todo o meu produto, de todo o meu preço de venda, eu tiro dele 20% apenas, para pagar o resto dos meus custos fixos. Entendeu? Então, o que acontece muitas vezes lá? Nosso cliente, ele pega os R$ 32,50 que ele tem de custo, e eu quero ganhar 50%. Então, ele vai lá, bota 50% e esse é o preço de venda dele. Na verdade, a gente não sabe se ele está ganhando 50%. Ele não está ganhando 50%. Porque tem todos esses diferenciais aí que incidem sobre o produto dele. Então, se ele não calcular quanto ele paga de imposto, quanto ele paga de comissionamento, tudo que ele paga ao redor do produto, ele não sabe quanto ele está ganhando. Então, o ideal era a gente ter meio que um processo preparado para esse cliente entender como é que se faz a margem de contribuição, para ver quanto que ele está realmente lucrando dentro do produto, se ele está atingindo o ponto de equilíbrio dele, se ele não está vendendo demais produtos que não estão trazendo retorno para ele. Então tem todo um cálculo legal que a gente pode fazer em cima disso daí para o cliente. Tá? Bom, margem de contribuição era isso. A gente vai passar agora para o plano de contas. Vou dar uma passadinha breve, que isso tem no software. Tá? O plano de contas é uma forma de organizar as contas da empresa para se ter uma noção real de gasto e faturamento por área. Tá? Ele deve ser personalizado pela empresa da maneira que ela achar melhor. Então, não existe um plano de contas fixo. A empresa é que decide qual é o plano de contas dela. Então, tem que ser personalizável para cada tipo de empresa. No caso do Pet Shop Control, ele dá as opções para nós para a gente cadastrar as contas em cada plano. Já vem com uma determinada gama de contas lá que a gente pode ir colocando. Só que é preciso fazer esse controle realmente, precisa cadastrar isso realmente lá. Se não cadastrar, não vai adiantar de nada. E se o cliente cadastrar tudo lá, o que ele consegue fazer? Ele consegue fazer um balanço patrimonial com aqueles dados lá. Ele consegue já ter algo para entregar para o contador dele e passar para um balanço patrimonial certinho, se ele deixar tudo ok. O que a gente nota é que poucos clientes utilizam o plano de contas. Se utilizam meio que mal, assim, só por colocar. Então, eu acho que a gente poderia explorar mais isso dentro do Pet Shop Control para os clientes novos que estão vindo. Depois eu vou falar um pouquinho de custo, só que é importante controlar também, e para ver o que é a diferença de custos e despesas. Então, o custo é qualquer gasto relativo à aquisição ou produção de mercadorias. Isso é um custo. Tá? A despesa já é os gastos que são relativos à administração da empresa. Então, tipo, área comercial, marketing, isso daí tudo é despesa.
a diferença entre fixo ou variável é que o fixo é aquilo que não varia com o volume, então não adianta, não varia. Se eu tiver 1000 produtos e tiver 2000 produtos, é o mesmo. E o variável é o que varia em função desse volume. Então, se eu tiver 1000, eu vou pagar um valor. Se eu tiver 2000, eu vou estar com outro valor. Essa é a diferença. E, por fim, só passar rapidinho, o balanço patrimonial. Eu tenho um slide ali que mostra... Esse slide aqui mostra como ele é, na verdade. Na faculdade, vamos dizer que para quem faz administração, é a parte mais difícil, eu acho. Que a gente tem cadeiras de contabilidade e essa é uma das partes mais difíceis, porque a gente tem um lado ativo e um lado passivo. O ativo é separado em ativo circulante. Então, vamos botar aqui, ó. Ativos, então, são divididos entre circulantes e de longo prazo. Os de longo prazo são imóveis, equipamentos, bens que têm menor chance de serem vendidos facilmente. Então, um carro, por exemplo, é um bem ativo a longo prazo. Então, se a gente pegar o dinheiro em caixa, ele é um ativo a curto prazo, é um ativo circulante, que é o que circula, né? O não circulante é o que fica estabilizado lá. Então, o que o ativo circulante de uma empresa pode ter? É dinheiro, que é considerado o dinheiro que a empresa gera, contas a receber, notas recebíveis, Notas recebíveis são os recebíveis que são devidos à empresa e não podem ser cobrados antes do prazo de 1 ano. São ativos de longo prazo. Então, se a gente tem algum cliente, por exemplo, que a gente tem uma dívida com nós e ele a gente não pode cobrar dentro de um prazo de 1 ano, ele fica dentro do ativo circulante, do ativo a longo prazo. O imobilizado, então, é veículos, imóveis e terrenos. Então, daí ali tem o exemplo, né? Imóvel é um ativo imobilizado, mas sofre depreciação. Equipamentos de escritório, então entra computador, impressora, máquina de xerox, máquinas nesses itens, tudo mais. E os veículos, todos os que forem da empresa também entram lá. E passivo, ele é considerado todas as dívidas de longo prazo, né? As subdivisões deles são contas a pagar, notas a pagar, salários e contribuições. Aí depois vem o total de passivo circulante. Depois vem o elegível a longo prazo, que isso aqui pouquíssima gente usa hoje ainda, que são as dívidas que têm mais de 1 ano, então para te cobrar também. E o patrimônio líquido dos sócios embaixo, é no mesmo lado do passivo, só que ele fica abaixo do circulante ali. Então ele é patrimônio líquido dos sócios, investimento inicial no negócio por parte dos sócios, os lucros, que mesmo que sejam reinvestidos, e os lucros que não foram reinvestidos. Então, só para exemplificar ali, por exemplo, no ativo, eu vou mostrar um pouquinho da dificuldade, tá? O ativo e o passivo, os dois lados, ele tem que dar o mesmo valor. Então, se ele não deu o mesmo valor, é porque está errado. Tá? Então, por exemplo, lá, eu tenho o capital social da empresa que é 2.000. E daí tem o lance do débito e crédito. Num debita, que é o lado ativo, e no outro credita. Então, por exemplo, se eu tirar desses R$2.000 do capital social aí para botar a caixa da empresa, eu vou creditar num lado e debitar no outro. Vou inserir R$2.000, ou creditar no ativo, lá no caixa, e vou debitar R$1.000 de capital social. Então vai 1.000 para um lado, tira 1.000 do outro. Quer dizer, coloca 1.000 no outro. Que tu vai colocando. Então, tipo, se os meus fornecedores lá, eu tenho R$2.000 de contas a pagar dele, e eu quero pagar a conta hoje, eu vou debitar do meu caixa e creditar nos fornecedores. Então, tu vai indo fazendo essa divisão aí. Então, é muito complexo, tu precisa ter o DRE, depois disso tu faz o DRE, então tu começa a analisar cada conta, tudo mais. É algo que a gente precisaria de um contador mesmo para tentar explicar para um cliente aí. Então, eu só botei para a gente
ter uma noção assim mais ou menos de o que é um balanço patrimonial, e isso daí te mostraria todo o patrimônio da empresa. Todas as empresas grandes, principalmente as SAs, elas precisam no final do ano publicar o seu balanço patrimonial na revista lá nos órgãos competentes, e fica para todos os acionistas ver quanto está dando de lucro e tudo mais, tá? Então é isso, vamos ajudar as pet shops do Brasil a fomentar o empreendedorismo no ramo pet. É nóis!